Amém. Então vamos para a palavra do nosso bom mestre. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Tem um título em cima escrito: A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Note que o rei está com um R maiúsculo. O Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Pega na mão da pessoa mais bonita. Procure aí se tem alguém bonito. Pega na mão dessa pessoa e fale para essa pessoa assim: vamos orar? Eu te convido a fechar os olhos. E vamos orar a esse Deus maravilhoso. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu vais fazer em nossas vidas. Eu bendigo o teu santo nome e declaro a tua presença viva neste lugar. Que os teus anjos estejam aqui, Deus, já ministrando, anjos ministradores, de acordo com a tua vontade. E que cada vida aqui, Senhor, seja tocada, seja ministrada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, versículo 1 começa dizendo assim. Se a tua Bíblia estiver aberta, pode acompanhar. No ano da morte do rei Uzias. Repete comigo: no ano da morte do rei Uzias. Ponto. Vamos parar por aqui. Primeiramente, quem foi Uzias? Para o nome dele está citado aqui. O que esse sujeito tem de tão importante ou de menos importante? Porque a Bíblia menciona o nome dele e a data da morte dele. Se a Bíblia está falando de um acontecimento do profeta Isaías, onde também no versículo 1 diz que ele viu o Senhor. A Bíblia poderia estar dizendo assim: eu, Isaías, vi o Senhor. Agora a Bíblia disse: no ano da morte do rei Uzias. Parece que não tem sentido. Parece que não tem nada a ver. Mas tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras tem um propósito. Eu aprendi que até as vírgulas falam. Que Deus ele é poderoso para falar até mesmo através das vírgulas. Agora, se está escrito no ano da morte do rei Uzias, é um fato. Eu vi o Senhor, outro fato. E ambos compõem um contexto. Qual o contexto? Primeiro, Uzias foi um rei. O povo de Israel, lá no mapa de Israel, era dividido reino do norte,
Reino do Sul. Reino do Norte, 10 estados. Reino do Sul, 2 estados. Judá era do Reino do Sul. E Uzias era rei do Sul. Do Norte era outro rei. Foi dividido um país em 2 reis. Bom, esse Uzias, o pai dele, a Bíblia diz que o pai fez o que era reto. Não são muitos os reis que passaram em Israel que fizeram o que era reto, mas o pai dele fez o que era reto. E a Bíblia diz que Uzias também fez o que era reto. Embora a Bíblia diz que muitos reis, a Bíblia diz, e fez o que era mal perante o Senhor, mas Uzias fez o que era reto. Uzias assume o trono aos 16 anos de idade e reina foi até os 68, 16, 52 anos. Um rei, para ficar no trono por 52 anos, não é para qualquer rei. São poucos os reis que ficaram tanto tempo assim. E com 16 anos, você assumir o reinado não é para qualquer um. E permanecer durante 52 anos também não é para qualquer um. O que esse rei teve de tão especial? Esse rei foi abençoado por Deus. Esse rei simplesmente construiu exércitos fortes, torres, armaduras. O reino dele foi abençoado. Detalhe, trouxe segurança, prosperidade para o seu povo. Nós estamos aí, a gente fala assim, estamos aí diante de políticos, né, corruptos. Mas eu vou te falar a verdade, desde quando eu nasci que eu escuto falar que todo político é corrupto. Então, nós não estamos aí, sempre tive aí, na verdade, né. Estamos esperando o dia que Jeová vai entrar com providência e colocar um homem de Deus lá dentro. Mas nós sabemos o quanto é difícil viver num país com tanta roubalheira, que para fazer uma Copa do Mundo se gasta 3, 4 vezes mais do que outros lugares, que para fazer uma construção de ferrovia, para fazer qualquer outra coisa, eles gastam milhões e não termina, e o povo sofre. O que mais você e eu sabemos aqui é que se sofre por causa de políticos corruptos, sim ou não? Agora, você também sabe que existem países que estão em pleno crescimento, verdade ou não? Nós ouvimos todo instante que a China está crescendo e estamos ouvindo, há muitos anos atrás a gente sabia que os Estados Unidos era aquela potência. Quantos aqui já ouviram falar? Dava gosto e ainda não é um país ruim de se viver, é um país muito bom de se viver. Uma pessoa que vive, por exemplo, no Brasil, vai comprar um objeto, um acessório, paga-se taxas altíssimas. E a maioria do valor que você paga, não sei se você sabe, é de impostos, não é do preço da mercadoria. Se você for, por exemplo, do Paraguai, se você for, por exemplo, em outros países, a taxa de imposto é menor, então você paga mais barato. Aí alguém pode dizer assim, nós pagamos mais impostos porque o país é para crescer mais. Você vê isso? Comparado com os países de primeiro mundo, você não vê. Por que eu estou dizendo esse contexto? Porque com Uzias, ele fez o que era reto e Deus abençoou. Eu quero levá-los a entender o seguinte, como seria você e eu vivendo num país onde tem a bênção de Deus? Você já imaginou você vivendo num país de primeiro mundo, por exemplo? Teus filhos estudarem na melhor escola, tua família estar no melhor colégio, ter empresa, você poder comprar as coisas baratas. Você já imaginou essa situação? Agora, você há de convir comigo que se você vive num país que tem uma condição financeira, educacional, uma situação política estável, você acaba ficando meio que como no País das Maravilhas, sim ou não? Aí a Bíblia diz que esse homem aqui, que trouxe a prosperidade, morreu. Automaticamente, todo mundo espera um político, um presidente top de linha, que vai conduzir a nação para o caminho do bem. Aí você vive 52 anos em evolução, em crescente financeira, estabilidade, paz. De repente, o cara que conseguiu pôr a casa em ordem morre. Você não ficaria com medo? Você não ia ficar preocupado? O povo ficou triste. Se morrer um presidente, alguém aqui vai chorar? Alguém chora se morrer um presidente aqui? Não. E o vice?
deputado estadual, federal, vereador, menos ainda, né? Por quê? Porque a nossa cabeça foi formatada para não valorizar essas pessoas, embora a Bíblia diz que nós temos sim que orar pelas autoridades, mas nós estamos tão assim, averso dessas situações, dessas pessoas, pela corrupção. Mas esse povo não, esse povo aqui tinha Uzias como alguém, porque a Bíblia diz que ele foi notável em suas obras. Mas ele morre. E aí, as pessoas que estavam vivendo naquela época recebem um baque. E agora? E agora esse homem morre. Aí alguém vai dizer assim, morreu, todo mundo tem que morrer. Ele não precisava morrer. Agora não. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, no capítulo 26, que esse homem, no fim da vida dele, ele cometeu um equívoco que acabou com tudo. Qual foi o equívoco? A Bíblia diz que ele se encheu. Olha só, 2 Crônicas 26, 16, está escrito que devido à grandeza do seu reinado, ele se encheu de orgulho, se envaidou, se engrandeceu. E você sabe o que ele quis fazer? Ele pegou um incenso, foi para o templo e queria jogar incenso no templo. Detalhe, a lei de Moisés diz que quem pode fazer isso somente é sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei. Mas como ele mandava e desmandava, achava que estava por cima, ele se achou que no direito de entrar no templo para derramar o incenso. A Bíblia diz que 80 sacerdotes foram peitar ele e dizer assim, você não pode entrar aqui. Eu sou o rei. Ele tinha um respeito político muito grande. As pessoas estavam do lado dele porque ele conseguiu abastecer a vida de todo mundo. Só que ele não respeitou os limites que Deus colocou para ele. E aí o que acontece? Ele simplesmente resolve entrar no sacerdote. Se você não pode entrar, ele diz, eu vou entrar. Eu sou o rei. E quando ele entra, porque ele, como é que o sacerdote vai impedir se um rei anda com um exército? Anda com o exército ou não anda? Um rei anda com o exército. Se o rei falar assim, ó, eu vou desmanchar isso aqui, ele pode desmanchar. Eu vou destruir a igreja, ele pode desmanchar. Ele é rei. Ele tinha que respeitar a Deus, mas como homem não respeitou. E os 52 anos de fazer o que era reto, porque a Bíblia diz que ele fez o que era reto, só no fim da vida. Quando ele entrou no templo com seu incenso, que os sacerdotes não puderam impedir. Quem está entendendo? Não, glória a Deus aqui. Quando eles não puderam entender, sabe o que Deus fez? Mandou lepra na testa dele. Pá! Quando ele se viu leproso, ele saiu do templo rapidamente. E a Bíblia diz que ele ficou leproso. Por este ato impensado, inconsequente, de ter entrado no templo. Uzias era um rei que todo mundo admirava. Isaías, segundo estudos dizem que ele é primo do Uzias. Então Isaías tem sangue real. Isaías era profeta. Até então, um profeta que estava meio lá, meio cá. Fala para quem está do seu lado assim, você conhece alguém que está meio lá, meio cá? Agora olha só que tremendo. Quando ele morreu, o Isaías chorou demais. Não só Isaías, mas todo o povo chorou por demais. Aí a Bíblia diz que aquele ano foi um ano difícil. Por quê? Porque a nação, olha que tremendo, olha que forte. A nação toda estava esperando e aguardando quem seria o próximo rei. Repete comigo, quem seria o próximo rei? Isaías está desorientado. Isaías está desacorçoado agora da vida. E aí tem uma vírgula no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, vírgula, eu vi o Senhor. Vamos ler o versículo inteiro. Olha como é tremendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua
glória. Isaías está vivendo uma situação onde ele está vendo Deus, o Senhor Jesus ali. Agora olha para cá. O povo não está vendo. O povo está ligado nas dificuldades. Quais dificuldades? O que será de nós? E você sabia que situações difíceis marcam pessoas? Crises marcam pessoas? Tem situações que ocorrem na vida da gente que desnorteiam a vida da gente? Como que uma adversidade tem o poder de desorientar uma pessoa? Você sabia que pessoas mudam o rumo de suas vidas por causa de situações difíceis? Se eu tivesse que dar um tema para a minha mensagem de hoje, eu tenho um tema que caberia certinho nessa história. E o tema seria: em tempos difíceis, Deus nos marca. No ano do choro, no ano da morte, foi o ano que ele viu o rei. Ele estava acostumado com um rei que se corrompeu. Mas Deus, que é o rei maior, que não se corrompe, apareceu para ele. Enquanto todos lá fora estavam esperando quem seria o rei, Isaías estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pode aplaudir. E agora? Irmãos, o povo está. Imagina você. Você sabe que uma crise, ela traz raízes dentro da gente. E ela tem o poder de fazer a gente meditar, refletir, fazer análises, onde a gente errou, onde acertou. Quando vem uma luta, uma adversidade muito grande, ela faz você virar um pensador. Você já começa a pensar. Você pensa assim: não sei se eu vou confiar em todo mundo mais. Tem gente que tomou um calote, fez uma sociedade, quebrou. E aquilo ficou marcado de tal modo que a pessoa fala assim: nunca mais eu confio em ninguém. Não confio nem na minha mãe mais, não confio nem no meu pai, não confio nem na minha mulher. Olha lá, só confiar em mim. Tem gente que é assim. Por quê? Porque situações difíceis marcam a vida das pessoas. E para a pessoa pensar em como dar a volta por cima é difícil, porque aquilo traumatiza. O povo está traumatizado, porque a referência do povo morreu. Porque o povo se apegou no rei. O povo se apegou na sabedoria humana, inclusive Isaías. E aí a Bíblia diz que Isaías era um homem, ele era profeta. Mas ele era um homem que estava com a boca suja. Vamos falar na linguagem para você saber. Ele falou: olha o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ué, ele é um profeta, está com o lábio impuro? É isso aí. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. O rei está maiúsculo aí? Sabe por que o Senhor se apresentou como rei? Sabe por que o Senhor se apresentou como rei? Para mostrar para ele assim: ei, a nação está apegada a um rei com R minúsculo. Mas eu quero te apresentar um rei com R maiúsculo. Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Sabe por que ele disse ai de mim porque estou perdido? Porque a Bíblia diz que quem ver o Senhor morre. Quem ver o Senhor morre. Aí ele pensou: se Uzias, porque ele sabia, ele era profeta, o povo talvez não soubesse de tudo, mas o profeta sabia. O profeta sabia que se o rei foi entrar onde não era para entrar, onde não lhe era permitido e morreu porque Deus mandou a lepra, ele vendo o Senhor, ele conhecendo a palavra, ele sabia: eu vou morrer também. Então, sabendo que Deus era um Deus que pesa a mão quando se ultrapassa limites, ele já pensou: eu não posso, ai de mim, estou perdido. Tipo assim, agora eu vou morrer. Eu estou vendo ele. A primeira coisa que eu aprendo, que ele reconheceu que ele era um pecador, um profeta. Estou falando do profeta. Ele disse assim: ó, ai de mim, estou perdido. Ele reconheceu quem ele era. Porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele está dizendo assim: ó, eu não estou bom, eu não estou firme, eu tenho tal pecado. O que eu aprendo com ele?
reconheceu que não estava em plena santidade. 2, confessou o seu pecado diante de Deus. 3, se arrependeu. Quando estamos diante do Senhor, qualquer análise precisa ser passada por esses 3 crivos. Eu sou pecador, eu vou confessar o meu pecado, eu vou arrepender o meu pecado. Não basta confessar o pecado só, viu? Não pode ter arrependimento sem confissão e não pode ter confissão sem arrependimento. A gente ensina isso. Eu me arrependi, mas você confessou que estava errado? Não, não pode. Tem que confessar que estava errado. Pedir perdão. O que é arrependimento? Mudança. Mas eu não posso mudar sem declarar que aquilo que eu fazia era errado. Eu tenho que declarar. O mundo terreno e espiritual precisa ouvir da minha boca que eu estou reconhecendo que eu falhei em tal coisa. Também não adianta confessar que eu estou errado e não mudar. Então, confissão e arrependimento andam junto. Isaías era profeta. Ele assumiu que estava errado, confessou e mudou. E eu estou frito. Talvez por força da circunstância, né? Porque estava vendo o Senhor. E se ele não faz isso, talvez seria morto. E foi inteligente em fazer isso. Fala para quem está atrás de você assim agora, assim, ó. Seja inteligente também. É como se Deus estivesse dizendo assim para Isaías: ei, você está chorando a morte do Uzias? Você está chorando a perda? O que esse povo precisa, olha o que Deus está dizendo para o profeta Isaías. O que esse povo precisa não é de um presidente que faça o povo prosperar. O que esse povo precisa é daquele que está lá em cima, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É lógico que nós não estamos isentando, porque a palavra diz assim, ó: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É lógico que se alguém for guiado por Deus e dirigir toda a nação, vai ser abençoada. Só que em contrapartida, esse povo aqui que começou com Uzias, começou clamando. Só que como a maioria do ser humano, à medida que Deus vai abençoando, as pessoas vão falando assim: Deus está comigo, não preciso tanto ir na igreja, não preciso buscar tanto, Deus está comigo, e vai se afastando. Vai ficando como Uzias, vai ficando orgulhoso. Você quer ver uma pessoa ser abençoada? É Deus dar uma empresa para ela e ela começar a falar assim: agora eu não vou poder ir no culto, que Deus me deu uma empresa e eu tenho que ralar mais. Mas lá na frente eu vou ter um dinheiro para colher, aí eu vou servir a Deus. Olha, o que aconteceu? Inverteu? Colocou Deus em terceiro plano? Em último plano? Foi o que aconteceu com essa nação. E se nós lermos depois os próximos versículos, o próprio Deus diz para Isaías: esse povo está com o coração corrompido, endurecido. É lógico que endurece. Tendo isso aqui, ó, endurece mesmo. E aí a Bíblia diz que esse homem aqui agora já não está mais chorando por causa da morte. Ele está diante de uma marca celestial. Porque Deus é assim: quando Ele vê que você foi marcado por uma situação difícil, Ele vai te proporcionar uma oportunidade para Ele trazer uma marca e colocar por cima da marca que te machucou e vai te dar a vitória. Isaías agora está tendo a oportunidade de ter experiências com Deus. E ele faz o que é certo. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Quando ele diz assim: eu vi o Senhor, o rei, glória a Deus, arrependeu, a Bíblia diz que foi lá, com uma brasa, tocou na boca dele, perdoou o pecado. Quando é que o perdão veio? Depois de reconhecer, depois de confessar, depois de se arrepender. O próximo texto diz que Deus tirou, usou o anjo para colocar lá, para colocar a brasa na boca dele e perdoar a iniquidade. Não é pecado, a iniquidade. Iniquidade é uma coisa, pecado é outra, embora seja semelhança. Aí Deus perdoou a iniquidade de Isaías, e Isaías agora já está cheio do Deus vivo, amém? Fala para quem está do seu lado assim, ó, cheio do Deus vivo. Por que Deus permitiu se revelar a Isaías? Quantos querem saber? Que levanta a mão. Porque tem pessoas que são marcadas por Deus para uma tarefa nessa terra. Isaías não estava 100%, estava... E aí você sabe o que aconteceu? Deus, vendo aquele povo com o coração duro, Deus falou assim: esse homem só será
levantado com autoridade quando ele ter a certeza de me ver. Quando ele tiver a minha presença. Quando a experiência que ele tiver comigo for forte. Quando a experiência que você tem com Deus é forte, as marcas negativas da tua vida são curadas. O que cura, o que sara, o que muda, o que arranca as marcas negativas são as experiências que você tem com Deus. E você que está passando um momento difícil, eu quero te falar uma coisa. Deus esperou esse momento para te marcar de uma forma sobrenatural. E ele levantou Isaías, ele vai levantar a igreja no nome de Jesus. Isaías agora está ali confiante, sabendo que não vai morrer, perdoado. Olha o versículo 8. Depois disto, fala assim, ó, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Repete comigo, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem irá? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está falando, está tendo uma conversa celestial ali, e agora, quem é que vai por nós? Vai aonde? Falar com o povo de coração duro. Vai aonde? Seus agentes de paz, seus líderes de célula, seus discipuladores, serem os evangelistas, serem os resgatadores. Posso ouvir um amém? Quem irá por nós? Quando é que Isaías ouviu essa voz? Depois disso. Que isso? Que depois disso o quê? Depois de se arrepender. Posso falar uma coisa? Existem processos na vida da gente que não dá para pular. Raras exceções na Bíblia. Fala assim, ó, raras exceções na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não atende. O Novo Testamento diz que Deus não atende a pecador. Por quê? Porque está no pecado. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer o que Isaías fez. Isaías foi ouvir a voz de Deus. Depois de passar pelo processo de confissão e arrependimento. Depois que foi tocado com brasa viva na boca dele e ele foi perdoado. Depois de perdoado, Deus falou. Agora eu acho incrível. Qualquer pessoa no mundo hoje fala assim, Deus falou comigo. Eu não entendo umas coisas dessas. Como que é isso? Deus falou com você. Raras exceções na Bíblia. São raras exceções na Bíblia. Deus pode conduzir a pessoa ao arrependimento? Ok. Mas o que Deus está falando aqui com Isaías é sobre um chamado dele. A conversa aqui é chamado. Quem vai por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ok. O chamado de Isaías veio depois de um processo. Então, quando alguém lá fora diz assim, ó, Deus está tocando meu coração para mim na igreja, preciso de Jesus, aleluia. Isso aí eu sei que Deus fala a todo instante. Mas tem muita gente que usa o nome de Deus em vão e fala assim, Deus falou para mim que vai, coisas que você fala assim, mas como que Deus falou para ele? Tem coisa que é um absurdo você pensar um negócio desse. Eu fico me questionando, rapaz, é uns trem que, se com Isaías, não é com Leandro, se com Isaías, o profeta messiânico, Deus foi falar de chamado com ele depois desse processo, tem gente que está maior que Isaías. Tem gente que está mais do que Isaías. Eu não posso dizer que nós somos menores que Isaías ou maiores que Isaías. O que eu quero dizer é que Deus tem processo. Deus, para usar uma pessoa, precisa limpar, purificar. Hoje está banalizado as coisas. Ele fala, eu sou um instrumento. E está na rebeldia do cão. Instrumento de quem? Não, queridos. Deus falou assim, ó, depois disso, ouvi a voz que dizia, quem há de ir por nós? Aí Isaías agora está purificado. Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Tipo, você vai ser enviado numa nação onde não tem rei. Onde as pessoas têm a confiança naquele que já morreu. Mas Isaías já estava com a confiança naquele que é o Todo-Poderoso. Isaías sabia das dificuldades que ele ia ter. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus tem que ter confiança em Deus. Sabendo que o que Deus colocar na tua mão para você fazer não vai ser fácil.
Mas a tua confiança não está se é fácil ou se não é fácil. Tua confiança está na certeza de que foi Deus que falou com você. Porque se Deus falou com você, querido, está falado. Agora esse ano de 2018. Quais são as marcas da tua vida que te colocaram para baixo? Que te deram uma rasteira? Nós estamos praticamente aí na metade do ano. Tem muitos que já estão falando assim, eu não vejo a hora de 2018 acabar. Nós estamos na metade do ano e tem gente que já está falando assim, eu não vejo a hora de 2018 acabar. Quero te dizer uma coisa, 2018 pode ser o melhor ano da tua história com 6 meses. Com 6 meses, eu quero te dizer outra. Com 1 mês pode ser o melhor mês, pode estar faltando 1 mês para terminar o ano. Deus pode marcar você, que todas as marcas negativas ficarão para trás e Deus vai te levantar. É Deus que quer isso. A questão é, eu vou ficar chorando por mortes? Eu vou ficar pegado no que era bom? O rei Uzias era bom, mas já foi. O rei Uzias foi importante, mas já foi. No final da vida dele, ele deu uma pisada na bola. Mas ele deu o problema dele, ele deixou um legado para o povo. Ok, mas o povo se encheu de orgulho, o povo se apegou naquilo que tinha. Está na hora de Deus dar um chacoalhão. Quem que ele levanta? Um profeta. Sabe o que vai acontecer? Tua casa, tua família precisa de um chacoalhão. Sabe quem Deus vai levantar? Você como profeta e profetiza do Senhor. Tem que ter alguém para chegar assim, para começar dizendo assim, Senhor, estou ferrado. Ixi, eu estou num pecado aqui ainda, Senhor, tem misericórdia de mim. É só clamar misericórdia de Deus com sinceridade, Ele te perdoa. Quando ele viu que ele estava diante de Deus, ele foi sincero. O ministério de Isaías, após isso, que ele saiu pregando para o povo, embora Deus falou para ele que o povo estava com o coração duro, Deus guardou um remanescente. Algumas poucas pessoas. Porque Deus é assim, Ele guarda um remanescente. Ele insiste. Ele destruiu a humanidade toda e guardou a Noé e a família de Noé. Ele guarda o remanescente. Talvez a tua família toda esteja, se você olhar de ponta a ponta, toda destruída. Mas você está aqui ouvindo a palavra, você é o remanescente da tua família, onde Deus vai começar algo grande através da tua vida. Isaías sai daquela experiência com Deus. E agora ele tem que ser um instrumento. Agora não dá mais para ele ficar no meio do povo que fala bobagem, falando bobagem. Agora ele tem que ficar no meio do povo que fala bobagem, sim, mas ele falando aquilo que é santo. E quando ele fala aquilo que é de Deus, o povo começa a ver que há uma nova, há uma nova esperança. Quem é a nova esperança agora? Isaías. Vocês viram lá? O profeta Isaías voltou. Está mais firme agora. Então nós temos uma referência de Deus. Assim como Deus estava com Uzias, agora Deus está com Isaías. Só que Isaías não era bobo. Isaías viu que o povo ia começar a acreditar glória para ele, igual acreditou glória para Uzias. E quando se acredita glória para uma pessoa, essa pessoa está numa linha tênue de cair do dia para a noite. Quando Isaías viu que o povo começou a acreditar glória para ele, que o povo falou, o homem de Deus. Só ouvia Isaías, não obedecia, mas tinha com Isaías como referência. Isaías pegou, olhou para o povo e falou assim, vocês estão acreditando glória para mim? Vou dar um jeito agora. Pegou a tesourinha, pegou sua roupa, imagina a cena, mira a parte do bumbum, pega uma tesourinha da época e faz um corte. Veste a roupa e a bundona de fora. E começa a andar no meio da nação. Que jeito? Com as nádegas de fora. Descalço. Tipo assim, não vem acreditar glória em mim não. E eu não estou aqui para vocês se apoiarem em mim. Eu estou aqui para falar de um Deus que está convocando a gente ao arrependimento, porque nós viramos as costas para Deus faz muito tempo. Isaías falava, inclusive eu. Aí Isaías começou a andar. Sabe quantos meses que ele andou com a nádega? Nádega é mais bonita, né? Ainda mais que está gravando, nádega. As nádegas. Sabe quanto tempo ele andou com as nádegas de fora? Quantos meses? 36 meses.
qual é o sentido de um profeta fazer isso? Eu te explico. Porque Deus estava sentindo vergonha do povo dele. E o profeta na terra nada mais é que aquilo que Deus está enxergando do povo. Vergonha. E não tinha nada melhor para expressar vergonha do que andar com as nádegas de fora. Quando o povo olhava para Isaías, o povo começou a falar assim, isso é uma vergonha. A nossa religião não pode isso. Onde no judaísmo não se pode mostrar a canela. Você sabia que não pode mostrar a canela? Aí o homem está mostrando as nádegas. Isso é uma vergonha. Quando o povo falava isso é uma vergonha, sabe o que o profeta estava? O profeta estava sentindo realmente vergonha. Porque você imagina se Deus te chama para ser um profeta e fazer isso aí, irmão. Você não ia passar uma vergonha? Eu acho que Isaías chegava de noite, primeiro dia de trabalho dele, com as nádegas de fora. Primeiro dia. O senhor já não está bom não, senhor? Eu já passei um mico violento. Aguenta mais um pouco aí, meu filho. Continua com essa roupa. Senhor. Vai, meu filho, me escuta. Tá bom. Segundo dia andando para a rua com as nádegas de fora. E o povo falando dele, descendo o pau nele. Facebook correndo até, mandando falando mal dele no Facebook. Segunda noite em casa. Senhor, estou passando um mico. Ah, você está com vergonha? Tô. Assim estou eu do meu povo. Porque profeta na terra, Antigo Testamento, era para passar um pouco do que Deus passa lá em cima. Aí o povo começou a ver que ele não estava lá para o povo acreditar glória nele, como acreditaram em Uzias. Aí o profeta começou. Deus manda dizer, é necessário nos voltarmos a Deus. Deus manda dizer, é necessário nos voltarmos a Deus. Deus sempre precisa de Isaías para conduzir pessoas a Deus. Quando você vê pessoas se distanciando de Deus, pode ter certeza, ele vai levantar Isaías para ser boca de Deus. Logicamente que aquele tempo, aquele momento foi aquela circunstância. Não significa que hoje a gente tem que escandalizar para ganhar uma vida, não. Mas Deus fez algo na vida do Isaías que eu fico apaixonado. Aquele homem cujo seu ministério profético estava abalado depois que Deus marcou ele. Esse ano pode ser o ano que Deus vai marcar a tua vida. Para quem crê. O que ele vai fazer com você depois eu não sei, irmãos. Aonde ele vai te usar depois eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que depois que Deus marcou a vida de Isaías, Deus falou com Isaías o que tinha para fazer. Repete comigo assim, depois disto, Isaías ouviu a voz de Deus. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Para que você entenda que Deus quer arrancar todas essas marcas difíceis que você passou. E só tem uma coisa que pode fazer isso. É Ele. Uma experiência com Ele vai mudar a tua história. Os traumas, abandono, rejeição, traição, medo, síndromes, tudo isso vai ser passado. Quando você fala assim, Senhor, marca a minha vida. E quando você fala para Ele marcar a sua vida, automaticamente, se você está diante de Deus, não tem como você não reconhecer a sua pequenez. Sabe qual que é a principal diferença de Uzias para Isaías? Uzias se achava grande, queria entrar para queimar incenso no altar, no santo. Isaías se achou pequeno. Isaías falava, eu posso entrar aqui na presença. Isaías falava assim, eu preciso fugir, porque se eu ver a Deus eu vou morrer. Eu tenho pecado, eu estou assim. Essa é a diferença. A humildade de Isaías trouxe algo profético grande para a vida dele. Porque Deus espera que nós sejamos assim. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se humilha diante de Deus, quem tem coragem de dizer assim, Senhor. Alguém vai dizer assim, foi a brasa que perdoou o pecado de Isaías. Não foi, foi a confissão. A brasa foi o instrumento para tocar na boca dele, dizer, teus lábios estão purificados, perdoado. Sabe o que acontece? Quando nós nos sentimos perdoados, depois Deus vai vir falar conosco. Tem pessoas que estão procurando um processo invertido. Deus, fala comigo. Outros dizem assim, Deus, eu preciso ser mais usado. Enquanto o primeiro passo é Deus, eu preciso ser marcado pelo Senhor. Me marca.
E eu sei que a tua marca vai arrancar tudo aquilo. Tem pessoas que já têm sonhos mortos e enterrados. Deixam de sonhar. Aí eu vou encerrar dizendo, é por isso que o texto de Isaías 6 começou. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor. Para que você entenda que no tempo que você pensa que é tempo de morte, vai ser o melhor tempo da tua vida. A experiência que Deus permitiu chegar em Isaías foi quando morreu. O que tem morrido na tua vida? Essa é a pergunta que Deus quer fazer. O que é que está morto na tua vida? Onde está nossas lágrimas? Onde está a nossa confiança? Deus nessa noite quer dar a oportunidade de você falar assim, Deus, tire meus olhos daquilo que está matando, que está roubando, que está destruindo. E eu quero ser consolado, confortado, ministrado. Isaías teve uma big experiência. Tem gente que pensa assim, para um crente ter uma experiência poderosa tem que estar em jejum. Consagração total. Uma semana sem olhar na cara da mulher para não brigar. Ou na cara do marido para não pecar. 6 meses sem ver a sogra. Jejum 7 dias. Em consagração, não. Isaías estava num pecado lascado. E ele teve uma experiência com Deus. A conversa e a voz do chamado, sim, foi depois. Mas a experiência foi lá. Posso dizer uma coisa? Se você crer, você pode ter uma experiência forte com Deus aqui hoje, porque depende de você. Sabe onde ele estava? Uzias, no templo. O lugar que trouxe destruição para Uzias foi o templo. Interessante como o templo pode destruir, como pode levantar. Só que o templo só destrói pessoas como Uzias, que acha que está por cima de tudo. Mas pessoas como Isaías, não importa o ambiente, a glória de Deus vai se manifestar. A presença de Deus desce. Deus sara feridas. As pessoas são renovadas. As pessoas saem falando assim, amanhã é segunda-feira, minha semana vai ser outra. Mas e as feridas dessa semana? O Senhor estancou todas as feridas. O Senhor curou a minha vida. Como que aconteceu isso? Eu não sei. Eu imagino que tinha anjos, porque a Bíblia diz que tem anjos ao nosso redor. E eles deviam ter trabalhado muito. Eu só sei que eu senti uma presença de Deus bem forte. O segredo da tua vitória, o segredo para você não ficar preso em marcas ruins, está na marca de Deus. Tem um louvor que diz assim, ó, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Você sabia que Deus tem promessa para a tua vida? Pastor, o senhor mesmo falou que situações difíceis mudam o rumo da nossa história. Eu sei que muda. Quer ver um casal brigar no domingo à tarde, à noite eles não vêm no culto? Porque aquela situação muda o propósito. O propósito era, não, hoje eu vou à casa do Senhor. Aí eu também. Basta brigar meio-dia, não vem nenhum dos dois. Por quê? Porque situação difícil tem o poder de mudar. Só que tem alguém que está aqui nessa noite, que a Bíblia diz onde tem 2 ou 3 reunidos, que tem mais poder de mudar a situação do que os problemas, do que as dificuldades. Quem está aqui é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele tem poder. Se a adversidade te conduziu para a direita, se a adversidade te conduziu para a esquerda, a mão do Senhor que está aqui nesse lugar pode te conduzir de novo para o centro e Deus vai fazer algo grande na tua vida. Aleluia! 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 Deus é especialista. Ele espera, foi marcado por uma derrota, foi marcado por um trauma, agora vai entrar a minha marca, agora vai entrar a minha presença, agora ele vai ver quem é rei, agora ele vai ver quem governa, agora ele vai ver como muda a situação. Posso dizer uma coisa, a situação da tua vida vai mudar, porque o Senhor quer marcar a tua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Fique em pé. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Você vai colocar a tua vida, não o teu problema. Teu problema não.
tua marca também não. Você vai colocar a tua vida, dizendo, Senhor, eu preciso ser marcado. Você chegou aqui talvez desanimado. Você chegou aqui cabisbaixo. Você chegou aqui com problema. Você chegou aqui destruído, arrastando. Quero te dizer uma coisa. Essa foi a marca que você chegou, mas não vai ser a marca que você vai sair, porque a marca que você vai sair é diferente. Deus vai tirar o fardo da tua vida, Deus vai tirar o jugo da sua vida, Ele vai te conduzir a patamares maior. Deus vai marcar você, você vai começar a remoer agora e falar, Senhor, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ficar lamentando a perda dos usis da minha vida, mas eu preciso nessa noite ter uma experiência com o Senhor. Fecha os teus olhos.